Agora que ficou claro como que funciona o comissionamento hoje, nós vamos começar a criar nossa estratégia para 2020 mediante a essas mudanças, principalmente da parte comercial. Primeira coisa, nós vamos falar referente como funcionava o mercado até 2014, principalmente da parte comercial, como que funcionava isso. Até final de 2014, basicamente o que importava ou o que significava sucesso para um correspondente bancário era ter um grande volume de produção. Isso por quê? Porque naquela época existiam também tabelas flex com taxas menores. Em contrapartida, todas as taxas menores, mesmo você trabalhando com elas, você tinha um bom valor de rentabilidade, diferente de hoje. Então, não importava muito a taxa, o pessoal não se preocupava muito com isso. Se preocupava qual que era o volume de produção total. Se o volume de produção total fosse alto, esse correspondente estava bem no mercado, estava com operação de sucesso. Se a produção estava baixa, esse correspondente estava tendo problema, ok? Então, primeira coisa, até final de 2014, produção. E aí veio 2015 com essas mudanças de comissionamento, com o flat mais diferido e essas políticas que a gente mantém até hoje, até 2019. Então, de 2015 a 2019, a questão da produção já não era o ponto principal na operação de um correspondente bancário. O ponto principal passou a ser a rentabilidade. Isso por quê? Porque principalmente nos últimos 2 anos, a gente teve taxas cada vez mais baixas de operação. E quando se baixa a taxa do cliente, automaticamente baixa a rentabilidade do correspondente. Então, não importava mais quanto o correspondente produzia, mas sim quanto ele rentabilizava sobre a sua operação. Nós tivemos vários casos de correspondentes que tinham uma operação super elevada, porém em tabelas flex ao máximo ou trabalhando somente redução de parcela e o ganho, a rentabilidade ficou extremamente baixa. Então, não se tornou mais sinônimo uma produção elevada com sucesso na operação. Nesse período, então, o ponto principal era a rentabilidade. Agora, em 2020, com essas mudanças que vêm com a autorregulação, principalmente da parte comercial, existe uma nova possibilidade. Na verdade, essa nova possibilidade, ela não é uma coisa nova. Alguns correspondentes já se adequaram ou já se padronizaram para trabalhar através dela. Isso mesmo antes dessas mudanças que vêm para 2020. Que é a forma de trabalhar com a carteira de diferido, ou seja, você manter um ganho mensal na sua operação e não ficar mais com aquela dependência de produção todo mês, mas sim ter uma espécie de plantação, onde você vai plantar e vai colher, começando o mês já com uma rentabilidade e não da forma que a maioria do mercado trabalha hoje, que começa o mês totalmente zerado. O que mais nós escutamos hoje no mercado são correspondentes falando que como baixou a rentabilidade e tudo mais. Em alguns pontos eu concordo que teve sim uma baixa de rentabilidade por causa do ganho à vista. No passado nós tínhamos um alto percentual de ganho à vista e principalmente sem comprometimento. Em contrapartida, como eu mostrei anteriormente, hoje nós temos algumas tabelas que a gente tem ganhos até de 30%, às vezes até um pouco mais que isso. Em contrapartida, existe a questão de você manter aquele cliente, sim cuidar daquele cliente para que você consiga receber todo aquele comissionamento que você projetou na hora da venda. Correspondentes que entendem isso e criam a estratégia ou vão criar a estratégia correta de trabalho a partir de 2020, com certeza vão passar um tempo de adaptação, mas vão ter um mercado mais sustentável dali para frente. Ok? Então nós estamos falando o seguinte, a partir de 2020, qual é o ponto principal? Na verdade não é um, na verdade é 2. É focar na rentabilidade, porém com o aditivo da carteira. E por que eu coloquei aqui rentabilidade mais aditivo da carteira? Porque isso é uma confusão que muitos correspondentes fazem. Eles imaginam que se eles mudarem a parte para começar a trabalhar com diferido, com manutenção de carteira, eles não vão mais ter rentabilidade à vista. Mas não é assim que funciona. Existe o flat, ou seja, existe uma parte da comissão à vista. Então, você vai ter que conviver com uma parte da rentabilidade à vista e a outra parte de carteira. E hoje, no mercado que a gente tem vários correspondentes trabalhando com uma taxa super reduzida, essa mudança de você trabalhar também com o diferido, ela não vai impactar tanto seu caixa, porque você já está trabalhando com a maioria das suas operações dentro da rentabilidade do flat, ou seja, não vai mudar nada.
Agora, a intenção dessa forma de trabalho é sempre você conseguir aumentar a sua carteira. Ou seja, você começa um mês com 1.000, depois 1.500, depois 2.000, depois 3.000, até que chegue o ponto que a sua carteira já paga totalmente as suas despesas fixas e pode te dar até algum ganho, você não dependendo exclusivamente da rentabilidade para ter um ganho. Isso parece um pouco estranho para um mercado que ele é sempre acostumado a portar, né? A gente foi treinado e acostumou a trabalhar sempre com as portabilidades. E mesmo quando você ainda não queria portar o contrato do seu cliente, vinha alguma outra promotora e oferecia uma portabilidade, você tinha que se adaptar a isso e você precisava fazer a portabilidade assim que sobrasse qualquer valor para o cliente, você ia lá e ofertava essa portabilidade para o cliente. Correto? Mesmo que ele não te desse uma rentabilidade muito alta. Então, era um pouco impensável você pensar em trabalhar com ganho futuro, sendo que você tinha um assédio muito grande da sua carteira. Então, como que eu vou fazer para conseguir realmente construir uma carteira de ganho se sempre entra uma promotora, alguém ofertando uma portabilidade muito antes que eu possa refinanciar e liberar algum dinheiro para esse cliente? Pois bem, agora em 2020, nós temos um outro cenário de trabalho. E por isso a estratégia de trabalhar com diferido e manutenção de carteira realmente ela será uma boa opção de trabalho. Como já foi explicado, na autorregulação entrará em vigor a questão dos 360 dias, aonde um correspondente ele não poderá ser remunerado por nenhuma instituição financeira caso venha fazer a portabilidade dentro desse período. Ou seja, o cliente ele faz a operação com você hoje e você vai ter uma segurança mínima de 12 meses. E é mediante a essa informação que você deve analisar estrategicamente. Eu coloquei aqui duas opções. Vamos falar de cada uma delas. A primeira opção de trabalho é você não mexer em nada, manter a forma de trabalho da forma que está hoje. Como que você vai fazer isso? Você vai esperar os 12 meses que você não pode ser remunerado em cima daquela operação e após esses 12 meses você vai fazer a portabilidade para um outro banco da mesma forma que você trabalha hoje. Então vamos colocar aqui como nossa primeira opção, portar. Já na segunda opção nós temos uma outra situação, que é você aprender a trabalhar com o diferido e manutenção da carteira. Então vamos colocar aqui, refinanciar ou reter esse cliente. Agora vale muito a pena você analisar uma situação. Se você for trabalhar na opção 1, você tem que lembrar que ninguém no mercado vai poder portar esse cliente dentro de 12 meses. Em contrapartida, quando bater o 13º mês, todo o mercado vai estar em cima desse cliente. Principalmente você concorrendo com call centers, que tem algumas informações privilegiadas, eles vão estar em cima desse cliente. Por quê? É como se o cliente entrasse uma margem nova. O correspondente ele vai saber que aquele cliente ele não pegou o crédito daquele contrato dentro dos 12 meses. Então é natural que ele não recebeu tantas ofertas. Quando bater o 13º mês, todo mundo vai correr atrás desse cliente. Já na segunda opção, olha que curioso, você consegue ter uma segurança dessa carteira dentro de 12 meses. Então se você tinha um diferido recebendo dentro desse prazo, o que aconteceu? Você foi lá e recebeu da primeira parcela, segunda, terceira, quarta, foi até a 12ª. Na 12ª, o que você fez? Você refinanciou aquela carteira. O que muda? Muda que você ganha mais 12 meses. Se você cuidar da sua carteira e toda vez que esse cliente bater 12 meses e você refinanciar, você sempre vai ter o ganho daquela carteira. Aí sim nós estamos falando de um ganho real de carteira. Por quê? Porque ninguém vai portar esse contrato dentro de 12 meses. Então, tudo aquilo que é uma projeção futura, que hoje nós não podemos contar com ela, se você moldar uma forma de trabalho em cima de manutenção, você cada vez mais vai conseguir reter e refinanciar sua carteira e aumentar aquele ganho de carteira mensal, realmente trazendo segurança financeira para a sua empresa. Sem falar que a operação de refin, ela é a operação mais fácil, mais segura, mais tranquila de se fazer. A gente sabe o quanto é difícil você conseguir portar um contrato, porque entra a retenção do banco, nesse caso pode entrar uma ação de outro correspondente ofertando portabilidade e prejudicando você na venda.
Então, se você optar pela opção 2, que é fazer os refins, você vai entrar numa situação onde a sua equipe vai trabalhar com a parte mais fácil, com a operação mais fácil, você conseguirá criar um ganho mensal para a sua empresa, você pode também criar um ganho mensal para aquele colaborador, você vai ter uma equipe muito mais motivada e muito mais segura daquilo que ela está fazendo. Muito provavelmente também, se você criar uma remuneração para o seu colaborador, você também não vai perder ele de uma forma tão fácil para a sua concorrência, que hoje a gente sabe que acontece isso. O vendedor ele migra de promotora a promotora. Se ele tiver uma carteira, ele vai trabalhar junto com você para manter aquela carteira e automaticamente você vai ter um turnover muito menor da equipe comercial. E aí vem aquela pergunta, mas então a nova estratégia é trabalhar com tudo diferido? Eu não falaria que essa estratégia seria ruim. Já está provado no mercado, vários correspondentes já trabalham totalmente com as suas operações diferidas. Em contrapartida, eu acho que não precisa ser uma mudança brusca dessa forma. De vez de você trabalhar todas as operações já no diferido, você pode escolher algumas operações. Exemplo, a sua carteira de refim para começar a trabalhar com o diferido. Se você achar que essa operação ela vai ser viável trabalhar diferida, aí sim você vai colocar as demais operações nessa forma de trabalhar a manutenção e o seu diferido. Você fazendo dessa forma, você evita alguns problemas, como não baixar demais a sua rentabilidade mensal, prejudicando seu caixa, poder analisar o crescimento da sua carteira mês a mês e também moldar essa forma de trabalho junto com a sua equipe de retenção, de refinanciamento de carteira, criar realmente uma rentabilidade para o seu vendedor. Então, ou seja, se você não fizer tudo de uma vez, você pode ir estrategiando, ir mudando e moldando a sua operação para que você tenha algo mais saudável no futuro. Porém, aqui vale uma análise. A maioria dos correspondentes que hoje são totalmente contra ao modelo de diferido, que falam que não tem como viver com o diferido, a grande maioria teria um efeito praticamente nulo mudando para essa forma de trabalho. Isso por quê? Porque, como eu falei anteriormente, já trabalham abaixo da comissão flat. Então, ou seja, se ela trabalha abaixo da comissão flat, ela nem vai ter diferido para trabalhar e provavelmente ela já não geraria diferido naquelas tabelas. As tabelas diferidas, como qualquer outras tabelas, elas são condições comerciais, onde a tabela com maior taxa tem o maior diferido, com menor taxa tem menor diferido ou até mesmo diferido zero. Então esse correspondente que ele já trabalha com uma taxa extremamente pequena, na verdade ele tem muito mais a ganhar trabalhando, podendo moldar uma operação de refim do que hoje ficar portando volumes enormes de carteira com uma rentabilidade extremamente baixa. Também vale a pena você analisar uma nova tendência de mercado na hora de criar a sua estratégia para a opção 1 ou opção 2. Como já foi divulgado pelo Banco Safra, em breve a esteira de refim vai ser invertida, ou seja, primeiro vai pagar o cliente e depois aquela proposta vai ir para a verbação, segundo o Safra, com risco banco. Então olha só, imagina você criar uma estratégia de trabalho com manutenção de carteira, podendo ligar para o seu cliente falando que o dinheiro vai cair na conta dele hoje ou amanhã. Você acha que existe uma possibilidade de você perder essa venda para o seu concorrente lá na hora de portar? Será bem difícil alguém conseguir ter uma proposta melhor que a sua. E por mais que por enquanto somente o Safra tenha colocado essa situação como uma forma de trabalho, nós sabemos que no nosso mercado, quando um banco faz alguma coisa, logo na sequência os outros bancos vão fazer igual, vão copiar e até mesmo melhorar o formato que esse banco adotou. Então, se o Banco Safra partir para essa parte de pagamento de esteira invertida no refim, provavelmente todos os outros bancos vão vir na mesma linha. Então, a opção 2 de trabalho vai ser uma ótima opção em questão de velocidade e não perder proposta para ninguém. E o último ponto, que vale a pena você também analisar essa questão de manutenção de carteira, é que nós não sabemos por quanto tempo os bancos vão permitir que um acesso que ele tenha lá dentro, um usuário esteja lá dentro, ele continue portando as próprias operações que ela já realizou. Hoje, os bancos estão tendo as informações da CIP com todos os CNPJs. Isso significa que os bancos conseguem descobrir quem é o correspondente que está fazendo aquela portabilidade. Então, ele consegue ver que aquele mesmo contrato que foi lançado pelo CNPJ
1, ele vai ser portado pelo CNPJ 1, ou seja, o próprio correspondente está correndo contra o banco. O que isso tende a acontecer? Tende a acontecer de o banco penalizar esse CNPJ se isso vier a continuar acontecendo com essas mudanças de 2020. Nós mesmos temos recebido várias notificações dos nossos bancos falando que os nossos próprios usuários estão portando a nossa carteira e sempre nos solicitando uma ação de conversa com esse correspondente, de questão de conscientização. Mas não me surpreende em nada se lá na frente o banco tome medidas mais drásticas, como corte de login, bloqueio de usuários, enfim, ações que realmente impactem a operação lá na ponta. Entendendo toda essa matemática, eu acho que vale a pena vocês analisarem qual a melhor opção de trabalho para o ano de 2020. E para ajudar nessa análise, eu quero mostrar só mais uma informação para vocês, como seria uma operação com carteira de diferido. Vamos fazer aqui uma análise de carteira diferida. Para que vocês tenham uma ideia, hoje um correspondente que trabalhe com toda a sua carteira só no flat mais diferido, ele consegue criar uma carteira com um percentual mensal que vai de 0,15 até 0,30 aproximadamente. Então, vamos passar uma média aqui de 0,20, ok? Vamos simular em 0,20%. Vamos falar um valor de venda aqui não muito elevado. Vamos falar um valor assim bem fácil até de ser atingido. Vamos colocar 300 mil de produção no primeiro mês. Se esse correspondente ele manter essa mesma produção durante 12 meses, então 12 meses vendendo 300 mil, lá no final do primeiro ano, ele terá uma carteira de 3 milhões e 600 mil. E nós falamos de carteira, não volume de venda, né? Então, claro, ele vai vender 300 mil, então ele vai ter o volume de venda de 3 milhões e 600. Em contrapartida, nós estamos falando de carteira ativa. E não quanto a pessoa vende no mês, mas sim quanto aquela carteira fica ativa. E se nós temos uma regra que durante 12 meses ninguém vai portar essa dívida, nós podemos considerar que 3 milhões e 600 vão ser de carteira ativa. Então vamos lá, se eu pegar os nossos 3 milhões e 600 e considerar uma carteira de 0,20, nós vamos ter mensalmente um ganho de R$ 7.200. Então, você imagina lá, começando o teu mês já com esse ganho de R$ 7.200. Vai ajudar em várias despesas, não vai? Então, por isso que vale a pena a gente analisar que existe um futuro de trabalhar de forma diferida com manutenção de carteira. Eu espero que tenha ficado claro várias informações referente à autorregulação, o que muda, tenha clareado para vocês uma opção de trabalho diferente e, é claro, para que você consiga fazer essa produção dessa forma, opção 1, opção 2, a própria promotora que você está trabalhando, ela tem que ter o modelo de diferido. Quais são as opções para trabalhar com o modelo diferido? Primeira opção, trabalhar com subestabelecimento. Essa é a melhor opção, como a gente já falou lá atrás. Mas a gente vai dar a segunda opção. A segunda opção é você trabalhar com o diferido através da Isocred. Então você não precisa se subestabelecer e você vai ter o relatório mensal do seu comissionamento diferido. Nós vamos absorver essa demanda operacional, essa questão administrativa, para que você entenda como são os ganhos com diferido. E existe um caminho natural que você venha a aumentar essa carteira e automaticamente se subestabelecer. Até porque você estando subestabelecido, você consegue ter um ganho líquido melhor pela questão tributária que a gente já falou lá atrás. Então, caso tenha ficado alguma dúvida sobre autorregulação, sobre estratégia, como que a gente pode adaptar para o ano de 2020 em diante, eu fico à sua disposição. A nossa equipe comercial fica à disposição também e não fiquem com dúvidas. Vamos ter um mercado melhor a partir do ano que vem, com certeza.